dizer God is good, e o pessoal responde all the time. E depois o pastor diz all the time. E toda a gente diz God is good. Conhecem? Então em português é mais ou menos Deus é bom. Amém. Todo o tempo. Todo o tempo. Deus é Então bom. vamos aprender. Deus é bom. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus é bom. Ah, tem que ser mais alto. Deus é bom. Em todo o tempo. E em todo o tempo. Deus é bom. É puto. Glória a Deus. Bom, amados, nós temos estado numa série de mensagens sobre... Isaac, está aqui um lugar à tua espera. Ele está ali meio vigiando o menininho. Então o teu filho. Então está bem. Ok, tu és professor de escola dominical. Se ela quiser ir também pode. Nós, conforme vocês sabem, estamos numa série de mensagens sobre a vida do rei David. Na semana passada nós explicamos o encontro de David com Golias, de acordo? Explicamos o que é que de espiritual, portanto, havia naquele encontro, ok? Não era apenas uma luta contra a carne e contra o sangue, mas era uma luta contra principados e potestades nos lugares celestiais. E o corte da cabeça de Golias, ok? Foi o triunfo de Jesus Cristo na cruz sobre todo o principado e toda a potestade, ok? A cabeça significa poder, poderio. E quando a cabeça de Golias foi cortada, portanto, espiritualmente significa a nossa vitória, a vitória de Jesus Cristo na cruz. Ok? Foi a mensagem da semana passada. Nós hoje vamos falar de uma relação tremenda, uma relação de amizade entre duas pessoas, entre Jonatas e David. A relação entre estes dois jovens tem dado pano para mangas, tem escrito coisas tremendas, portanto, sobre a relação destes dois grandes amigos. Mas o tema da mensagem chama-se O que se passa com Jonas? Porque se nós analisarmos bem o comportamento de Jonas, okay? E eu vou-vos explicar o comportamento de Jonas, algumas coisas do comportamento de Jonas. Jonatas. Jonatas, sim. Está parecendo Jonas. Não, Jonatas, peço desculpa. Se eu disse Jonas, eu retiro tudo aquilo que disse. Você falar para dentro, não é? Retiro tudo, ok. Jonatas, obrigado. É para isso que serve a minha mulher. Quando se diz que ela é uma auxiliadora, né? Deus diz, vou dar uma auxiliadora. Então, ela está lá. Quando a gente mete água, ela auxilia, né? Ela está... É isso, né? Gosto que a minha mulher esteja a cumprir o seu propósito, né? Corrigindo-me, exortando-me, ensinando-me. Amém. Então, o que é que se passa com Jonatas, não é? Porque alguma coisa de estranho se passava com Jonatas. Porque conforme nós vamos ver, Jonatas abdica, não é? Jonas abdica de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele tem, por causa de David. Ok? Jonas abdica daquilo que ele é, daquilo que ele podia vir a ser, daquilo que lhe estava destinado por causa da sua relação com David. Ouçam, nós vamos falar de amizade. E uma das primeiras coisas que eu vos queria chamar a atenção é para 3 momentos muito importantes e nós vamos ver o que é que elas têm de comum. Em determinada altura, Jesus Cristo é alertado, ok? É alertado de que o seu amigo Lázaro, ok, estava a morrer. E as palavras de Jesus são: Lázaro, nosso amigo, dorme. Vamos lá para o ir acordar. Nós conhecemos pelas Escrituras que Jesus Cristo, apesar de ser Deus, ele cultivava uma relação de amizade com as pessoas. Sua relação não era distante, não era eu sou Deus, eu faço milagres, eu sou o cara, vocês estão aqui, não é? Mas eu estou num relacionamento sempre divino convosco. Não, ele disse o nosso amigo. E quando Jesus chegou ao pé de Lázaro, diz que ele chorou de tão comovido estava com a morte de Lázaro. Nós encontramos um outro exemplo muito interessante. Uma expressão que diz assim: onde quer que morras, ali morrerei eu também. Ok? Onde quer que morras, ali morrerei eu também. Esta frase foi dita por Ruth. Okay? Quando ficou viúva do filho de Naomi, e quando a sua sogra disse para ela voltar para a sua terra, Ruth disse: não, onde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, e onde tu morreres, aí também eu morrerei. Ruth estava a expressar uma relação de amizade e de amor para com a sua sogra. E ela diz: onde tu fores, eu irei. Okay?
Há uma outra expressão, uma outra passagem muito interessante. Jesus faz um milagre tremendo, ele alimenta cerca de 15 mil pessoas no lago da Galileia, nas margens do lago da Galileia. Depois ele caminha sobre a água e do outro lado, junto de Cafarnaum, já está uma multidão à espera de Jesus. E quando eles estão à espera de Jesus, Jesus vira-se para eles e diz assim, algo como isso: vocês estão aqui porque querem é comer. Okay? Vocês estão aqui porque querem é comer, mas vocês têm que comer é o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná que desce do céu, mas eu é que sou o maná, eu é que sou o pão da vida. Portanto, se vocês querem se alimentar, têm que me comer a mim. Olha, isto é uma palavra muito dura para se dizer àquelas pessoas. Então diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram naquele momento. E ele virou-se para os discípulos que ficaram e disse: e vós, também quereis ir embora? Querem partir? E Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Pedro estava a reconhecer o seu envolvimento com Jesus, estava a reconhecer a sua amizade para com Jesus, o seu amor para com Jesus. Todas estas três expressões que nós vimos agora, ok? Todas estas expressões que nós vimos agora são expressões de amizade e de amor profundo. O que é que elas têm, as três, em comum? É que em cada uma delas, cada um abdica daquilo que é, daquilo que tem, daquilo que poderia ser, para seguir uma outra pessoa. Amém? Amém. Essa é a mais alta expressão de amizade. Eu agora quero fazer honra, ok? Quero fazer honra a quem honra. A Bíblia diz que nós devemos honrar aquelas pessoas que são dignas de honra. Eu quero começar também esta mensagem fazendo honra a duas pessoas que estão aqui na igreja esta manhã. E essas pessoas chamam-se Henrique e chamam-se Mimi. Okay? E porquê? Porque esta mensagem que eu estou a contar hoje, que eu estou a partilhar hoje, encaixa perfeitamente na vida destas duas pessoas. Okay? Há 1 ano e poucos meses atrás, okay, eu já há 2 anos que vinha pregar numa igreja no Feijó. Amém? Porque era suposto que nós ficássemos com aquela igreja. Era suposto que eu ficasse a pastorear aquela igreja, era suposto que aqueles irmãos, não é, integrassem nesta igreja que eu iria pastorear. Então, durante 2 anos, eu estive, portanto, a pastorear aquela igreja. 1º e 3º domingo, portanto, de cada mês, eu ia a essa igreja, portanto, pregar, a preparar, portanto, uma passagem de testemunho, a preparar, portanto, a passagem da igreja. Entretanto, chega ao tempo, os irmãos não conhecem a história, não vou contar grandes detalhes dela, porque não importa, mas chega ao tempo, portanto, de tomar conta da igreja, não é? E a igreja local, o pastor local diz que não, portanto, isso não vai acontecer. Okay? Não vai acontecer, e isso cria automaticamente, imediatamente, uma divisão, portanto, na igreja. Mas houve 2 pessoas, okay, que estiveram comigo desde o início, que se levantaram e que disseram como Ruth disse a Naomi: onde tu fores, eu vou. Para onde tu fores, nós vamos contigo. O que tu fizeres, nós vamos fazer. Amém, Mimi? Okay? Amém, Henrique? Okay? E estas 2 pessoas levantaram-se e, numa expressão de amor, okay, me adotaram como seus filhos. Okay? A Mimi me adotou como filho, o Henrique me adotou como filho. E eu os adotei como pai e mãe. A minha mãe não tinha morrido e eu já tinha adotado a Mimi como minha mãe e o Henrique como meu pai. E isto é muito interessante, amados, porque durante este processo todo, okay, se eu estou nesta casa, a Mimi me arranjou. Quando eu estava antes de casar com a Lau e estava aqui sozinho, a Mimi vinha, limpava-me os pratos, a Mimi vinha, lavava-me a louça, a Mimi vinha, arrumava-me a casa, a Mimi vinha, fazia-me isto. O Henrique pegava-me a mim, lavava-me aqui, levava-me a colar. Esta igreja que está aqui, este espaço, eu e o Henrique trabalhamos aqui em dias, que era uma garagem para pintar, para pôr, para passar fios, para passar cabos, para furar paredes, para não sei o que. Aquilo que eu precisava. Okay? Aquilo que eu precisava, fosse o que fosse, okay? A Mimi e o Henrique estavam lá para mim. Okay? Eu precisava de uma coisa qualquer, a Mimi e o Henrique traziam. Eu precisava de comida no frigorífico, a Mimi e o Henrique traziam. Amém? Amém. Então, se isto, okay, não é a mesma expressão daquela que Ruth disse a Naomi: onde tu fores, eu vou. Onde tu estiveres, aí eu estarei. E esta igreja verdadeiramente foi começada, okay, por mim, okay, pelo Henrique, pela Mimi, foram os primeiros que estiveram, depois juntou-se a minha mulher, juntou-se o casal Sá, os meus filhos, naturalmente, e assim nós fomos aos poucos e poucos, e aos poucos e poucos, em pouco tempo nós crescemos. Mas isso só é possível, amados, só é possível, na verdadeira amizade, quando alguém abdica
daquilo que é. O Henrique e a Mimi trocaram uma posição de conforto de muitos anos, okay? De uma relação parada, de alguma forma estagnada com o espaço, para continuarem a crescer, para perceberem enquanto há vida há esperança, enquanto há vida há crescimento, enquanto estamos vivos estamos a crescer, todos os dias são dias para aprender, todos os dias são dias para irmos mais longe. E esta é uma mensagem de amizade. Eu nunca tinha dito isto publicamente, porque o objetivo não era esse, mas hoje nesta mensagem faz todo o sentido eu reconhecer, portanto, o Henrique e a Mimi como verdadeiros amigos que estiveram comigo em momentos muito difíceis, portanto, da minha vida e fundamentais, portanto, para a minha família. Por isso, publicamente, Mimi, Henrique, muito obrigado. Okay? A seu dono. Amém? Então o que é que se passa com os jovens? Jonatas, amados, ele era o primogênito de Saúl. Okay? Nós temos estado a falar de Saúl, temos estado a falar de David, para aqueles que não se lembram, que já se esqueceram, Saúl foi o primeiro rei de Israel. Jonatas, okay, era o seu filho primogênito. Okay? Dos vários filhos de Saúl, Jonatas era o mais velho. O que é que significa ser o filho mais velho? Significa ser o filho mais próximo do pai. É aquele que nasce primeiro, é aquele que mais rapidamente cresce com o pai. Para um filho primogênito, o pai projeta no filho as expectativas da sua própria vida. Okay? Gonçalo, filho, senta-te ali naquela cadeira ali. Vai lá para ali. Isso, aí. Aqui, filho, aqui. Exatamente. Okay. O filho primogênito, o filho mais velho do pai, o pai projeta no filho as suas próprias expectativas. Se o pai, por alguma razão, ao longo da sua vida, quis ser um jogador de futebol e não conseguiu, ele pega no filho e acha que o filho é que vai ser o Cristiano Ronaldo agora. Agora não é o Cristiano Ronaldo, agora há de ser o... Como é que chama quem marcou o Quaresma? O Quaresma desarrascou ontem. Ou seja, ele vai projetar no seu filho aquilo que ele gostaria, portanto, que ele fosse. Ok? O pai projeta no seu primogênito as expectativas de que aquele filho venha a ser, eventualmente, aquilo que ele não foi. Ou que tire um grande curso, ou que seja um grande médico, ou que seja um grande doutor, seja aquilo que for. Saúl projetava provavelmente no seu filho Jonatas a sucessão do seu reino, porque ele era o primogênito, ele era o mais velho, ok? Outra coisa que é importante saber é que Jonatas era o braço direito de Saúl. Jonatas era o braço direito de Saúl. Onde Saúl fosse lutar, Jonatas ia. Onde Saúl fosse comprar uma luta com os filisteus ou com o povo ali à volta, Jonatas ia. Diz a Bíblia que de todo o povo de Israel, apenas Saúl e Jonatas tinham armas de aço. Apenas eles tinham espadas de aço. Apenas eles tinham escudos de aço. Okay? Portanto, ele ia em todas as circunstâncias onde Saúl fosse, Jonatas ia. Ele lutava as lutas do seu pai. Ele era o braço direito do seu pai. Além de mais, amado, Jonatas era o herdeiro legal do reino. Okay? Ele era o herdeiro legal do reino. Quando Saúl morresse, seria provavelmente Jonatas aquele que sucederia, portanto, no reino. Ele seria conhecido por Rei Jonatas. Era uma possibilidade tremenda de este jovem entrar para a história de Israel, como sendo o segundo rei de Israel. Okay? Jonatas, um rei que provavelmente seria muito melhor do que Saúl. Ele tinha um coração diferente, ele tinha um coração aberto, ele tinha um coração que se dava, ele tinha um coração que amava, okay? Tinha um coração de obediência. Ele seria provavelmente melhor rei que foi provavelmente Saúl. Mas acontece aqui um evento tremendo que nós vimos na semana passada. David sai para lutar com Golias. Nós encontramos aqui um desafio durante 40 dias, de um lado os filisteus, do outro lado os israelitas. E durante 40 dias aquele gigante se levanta, okay, e desafia o povo de Israel, okay, dizendo: mandem-me um vosso campeão. Se eu o derrotar, vocês ficam nossos escravos. Se ele nos derrotar, nós ficamos vossos escravos. E durante 40 dias o povo de Israel é assustado por aquele gigante. Até que se levanta um jovem chamado David, e nós conhecemos a história, que vence, portanto, aquele gigante. Mas o que acontece a seguir é aquilo que eu quero que nós prestemos a nossa atenção. De maneira que, se vocês têm a vossa Bíblia, por favor, abram em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. E vamos ler os versículos 1 a 4. E diz assim, 1 Samuel 18, 1 a 4. E sucedeu que,
Acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de David. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seu pai. E Jonatas e David fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a David, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então acontece aqui um evento tremendo, amados. Jonatas estava com Saul. David tinha acabado de derrotar, portanto, o gigante filisteu. E reparem bem, Jonatas então encontra David naquela circunstância, ok? E David tem um comportamento ali. David foi o imaginário de todos os homens naquele momento. Eu não sei quantos milhares de homens estavam ali preparados para a guerra, mas daqueles milhares de homens todos estavam ali atormentados. E de repente aquele jovem, que era um mancebo, um jovem que se levanta e que vence Golias. De repente aquele jovem preenche o imaginário de todos aqueles homens. O que é que isso quer dizer? Significa que todos aqueles homens naquele momento desejavam ser como David. Eles tiveram durante 40 dias a possibilidade de, em nome do Senhor dos Exércitos, de derrotar, portanto, aquele gigante. Mas nenhum deles o fez. Mas David tomou a iniciativa de o fazer. E de repente, todos aqueles milhares de pessoas estão a pensar: eu queria ser como David. Eu gostava de ser como David. Porquê que eu não fui como David? Porque naquele momento, David estava a receber as honras do povo. David estava a receber as honras do rei. Ok. Então, reparem bem, David foi um exemplo de bravura. David foi um exemplo de dedicação. Foi um exemplo de fé em Deus. E então, amados, David estava numa posição muito querida, porque ele tinha feito algo que era fabuloso. E naquele momento todos os homens, todos os reis de Israel queriam ser como David. Amém, irmãos? Okay? Entretanto, por isso, quando Jonatas olha para David, e ele diz que a sua alma se uniu a David, ele gostou de David, ele se identificou com David. Portanto, foi a primeira coisa destes quatro, neste versículo de 1 a 4, esta passagem de 1 a 4 que nós vemos, a primeira coisa que acontece é que David e Jonatas, portanto, eles se envolvem emocionalmente. Eles gostam um do outro, ok? Eles têm aqui uma amizade que nasce daquele momento por um reconhecimento de Jonatas, tal como todos os outros guerreiros de Israel olharam e disseram: eu gostava de ser como David. Okay? David captou a atenção de todos aqueles e estabeleceu uma aliança com Jonatas. Diz assim: e Jonatas e David fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Nós, quando lemos esta passagem, pensamos que não está claro o contexto nem os textos desta aliança. Que aliança é que eles fizeram? Em que é que eles se uniram? Quando há uma aliança, há um pacto, há uma troca. Eu faço isto, tu fazes aquilo. E parece neste texto que ela não está visível. Mas, por favor, abram em 1 Samuel 20, 41 a 42. 1 Samuel 20, 41 e 42. E disse assim: este momento é muito importante, porque foi o último momento em que Jonatas e David estão juntos. Foi o último momento em que Jonatas e David estão juntos. E disse Jonatas a David: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Amém. Então, no momento em que eles fazem esta parceria, no momento em que eles fazem esta aliança, no capítulo 18, nós não sabemos os termos, portanto, da aliança. Nós não sabemos. Mas aquilo que eles juraram entre eles foi proteção mútua. Proteção mútua. E não foi apenas entre Jonatas e David. Foi proteção mútua entre a semente de David e a semente de Jonatas. Amados, isto é muito interessante. E eu estou sempre a fazer referência a isto. Nós lemos as coisas como elas são, mas elas têm um significado espiritual muito maior. Quando o rei Salomão, depois da sua morte, o reino de Israel que estava unido até ali, se divide. Okay? Há uma divisão, portanto, no reino. E, amados, para que saibam, há duas tribos que se mantêm juntas. 10 tribos formam Israel, portanto, a norte, e 2 tribos formam Israel, portanto, a sul, chamado o reino de Judá. As 2 tribos são Benjamim e Judá.
Esta aliança que foi feita no início do reinado, quando o primeiro rei é decretado para Israel, entre Jonatas e David, entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, é feita uma aliança que permanece para sempre. Uma aliança entre a semente de Jonatas, que é a tribo de Benjamim, e a semente de David, que é a tribo de Judá. E quando o reino se divide, nós vemos que a tribo de Benjamim e a tribo de Judá ficam juntas no reino do sul. E para quem não sabe, amados, o apóstolo Paulo, o grande doutrinador da igreja, que nos deu as maravilhosas cartas das quais nós hoje aprendemos grande parte da doutrina de Deus, era da tribo de Benjamim. O homem que mais levou a mensagem de Jesus Cristo a todo o mundo, aquele que fez mais igrejas abriu, o apóstolo dos apóstolos, aquele que viajou por toda a Europa, que escreveu cartas, que doutrinou a igreja, okay? Da tribo de Benjamim, a proclamar o nome da tribo de Judá. Portanto, esta aliança, amados, que foi feita naquele momento, prevalece, portanto, para todo o sempre. E desde aquele dia em que esta aliança foi firmada, Saul continuamente perseguia David. Jonatas continuamente protegia David. Amém, irmãos? É isto que os amigos fazem. É isto que os amigos fazem pelos seus amigos. Mas mais importante que isto tudo, amados, é aquilo que acontece em 1 Samuel 23, 17, se não se importam, abram também. 1 Samuel 23, 17. Diz assim, e disse-lhe, não temas, isto é Jonatas a falar com David, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. Uau! Uau! Com que direito Jonatas, okay, abdica, né, da legalidade de ser rei, de ser o herdeiro da coroa, para afirmar perante David, e ele disse, não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Jonatas, o herdeiro do reino, aquele que provavelmente teria todo o direito, tal como Saul, de perseguir a David, de eliminar David, de tirar David da frente, porque sabia que David iria reinar sobre Israel, mas o herdeiro do reino diz assim, tu herdarás o reino e eu com gozo, eu com vontade, eu com prazer serei o teu segundo. Amados, isto é a maior prova de amizade, a maior prova de amor, quando aquele que é rei, quando aquele que é o soberano, quando aquele que é o herdeiro, diz assim, eu servirei como segundo, eu te servirei a ti mesmo. Então, amados, nós olhamos nisto, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos a expressão em Jonatas do amor de Deus para com a igreja. Porque Deus, Jesus Cristo sendo Deus, diz que Ele se esvaziou da plenitude da sua divindade, okay? Que Ele desceu em forma de homem, Ele veio à terra em forma de homem, para fazer o quê? Para morrer, Ele sendo o rei, Ele veio fazer o quê? Veio servir. Ele veio servir a humanidade, Ele esvaziou-se de tudo aquilo que Ele era, Ele podia se sentar no trono, podia ter condenado o mundo, mas Ele não. Ele optou vir como servo, sendo o rei deixou de o ser, veio como servo, para que, enquanto servo, pudesse ganhar a nossa vida. Amém. Amém, irmãos? Ele lavava os pés dos seus discípulos, ok? E ele dizia, vocês dizem bem, sou mestre, mas procedei exatamente desta maneira para com os outros. Da mesma maneira que Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, Ele nos estava a dar o exemplo. Se alguém quer ser o maior, então que sirva. Se alguém quer ser o maior, que sirva. Esta é a maior expressão de amor que nós podemos encontrar na Bíblia. É que Deus amou de tal forma ao mundo que enviou o seu Filho, okay? Para que nenhum de nós pereça, mas possássemos ter a vida eterna que existe em Jesus Cristo. Amém. Esta relação, amados, de Jonatas e David, fala-nos da relação de amor para conosco. Fala da relação de Deus, o quanto Deus nos ama. Assim Jonatas amou David. Se Jonatas esvaziou-se da sua herança,
Jonatas esvaziou-se do seu direito. Para quê? Para poder servir o seu amigo David, que ele sabia que tinha sido ungido rei de Israel. Amados, mas fala-nos ainda mais. Esta relação fala-nos da intensidade do amor de Deus para connosco. Eu ouvi no outro dia alguém falar, uma cantora gospel, que com intensidade falava, e eu ouvi aquilo e disse, não, isto não é bem assim. E ela dizia, citando Romanos 8, e é verdade, nada nos poderá separar do amor de Deus. A Bíblia diz claramente isto, nada nos poderá separar do amor de Deus. E ela dizia, só o pecado nos poderá separar do amor de Deus. E eu ouvi aquilo, não bateu certo, e disse, não, nem o pecado nos poderá separar do amor de Deus. Porque estando nós mortos em nossos pecados e em nossas ofensas, assim Ele nos amou. Não há pecado que nós possamos fazer que nos separe do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Ele nos amava quando nós estávamos em pecado, Ele morreu por nós quando nós estávamos em pecado, e Ele continuará sempre a amar o homem, a amar a humanidade, independentemente das circunstâncias em que a humanidade vive. Amém. Amém, amados? Okay? David não foi perfeito. David não foi perfeito. David cometeu muitos erros. David falhou várias vezes. Okay? Mas o seu coração estava para com Deus, e sempre que David se arrependia, Deus estava lá para perdoar. Esta é a relação que Deus tem com o ser humano. Sempre que o ser humano se arrepende do seu pecado, Deus está lá para perdoar o pecado do homem. Amém? Amém. E fala mais esta relação, fala da obediência devida a Cristo como condição para ser seu amigo. Abram por favor em João 15:14. João 15, Evangelho de João 15:14. Eu vou pedir a alguém, por favor, para ler para nós. João 15:14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém. Vós sereis meus amigos, okay, se fizerdes aquilo que eu vos mando. É interessante, amados, que na nossa relação com Deus e a relação de Jonatas com David, esta relação estava cimentada nesta obediência. Ainda que Deus nos ame continuamente, independentemente do nosso estado, Deus ama-nos quando nós estamos no estado de graça, Deus ama-nos quando nós estamos no estado de pecadores, Deus ama-nos em qualquer circunstância, mas Ele diz, se queres ser meu amigo, faz a minha vontade. Okay? Portanto, o amor de Deus e a amizade de Deus são duas coisas completamente diferentes. Nós podemos ser continuamente amados por Deus e por nossos pecados, por nossos erros, tornarmos-nos nós inimigos de Deus. Mas sabem uma coisa? O amor de Deus estará sempre sobre a nossa vida. Amém. Independentemente das circunstâncias onde nós estivermos, nós podemos tornar-nos amigos de Deus. Okay? E tornamos-nos amigos de Deus quando nós obedecemos à sua vontade, quando nós conhecemos a sua vontade, quando nós ouvimos a vontade de Deus, quando nós ouvimos a sua palavra, praticamos a palavra. Aí nós tornamos amigos de Deus. Jesus nos chama de amigos quando fazemos a vontade dele. Tornamos-nos inimigos de Deus quando não fazemos a vontade de Deus. Mas quando nós não fazemos a vontade de Deus e nos tornamos seus inimigos, okay? O amor de Deus desaparece sobre a nossa vida? O amor de Deus nunca desaparece sobre a nossa vida. Aliás, amados, se o amor de Deus desaparecesse sobre a nossa vida, nós estávamos completamente impedidos do arrependimento. É o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos leva ao arrependimento, é o amor de Deus que nos leva a uma mudança da nossa vida, é o amor de Deus que leva à transformação do nosso viver. Amém. E é este o sinónimo da grande amizade. É quando dois caminham juntos, quando dois vão juntos, quando um se renega para poder servir o outro, quando um se esvazia para poder servir o outro. Na amizade, amados, existe sempre isto. Pode parecer que não é justo, mas é assim que funciona. Quando Jesus Cristo veio para nos servir, Ele se esvaziou. Agora, para o servirmos, quem é que se esvazia? Somos nós. O apóstolo Paulo dizia, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. O que significa que para Cristo viver em Paulo, Paulo teve que se esvaziar de si próprio.
E é isto, amados, que nós somos chamados a falar, a fazer todos os dias. Nós vivemos muito agarrados àquilo que somos, vivemos muito agarrados à nossa natureza, à nossa razão, àquilo que queremos fazer, aos nossos conhecimentos, às nossas sabedorias. Mas nós somos chamados a esvaziarmos daquilo que nós somos para que Cristo possa crescer em nós. Amém. Quanto maiores nós fomos, okay? Quanto mais crescidos nós formos em nós, menos peso tem Jesus Cristo na nossa vida. Quanto mais nos esvaziarmos de nós próprios, mais Cristo tem crescimento e poder, portanto, na nossa vida. A nossa amizade para com Deus, para nós podermos afirmar que somos amigos de Jesus Cristo, que nós temos de ser capazes de nos esvaziarmos de nós próprios para fazermos a sua vontade. Jesus Cristo pode afirmar que é nosso amigo. Porquê? Porque Ele se esvaziou de si próprio para fazer a vontade do Pai. Quando eu digo eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, significa que eu tive que me esvaziar de mim próprio. Então, amados, o que é que se passava com Jónatas? O que é que se passa com Jónatas? Que sendo herdeiro, sendo o primeiro, sendo o primogênito, okay? Ele olhou para David e o Espírito Santo contendeu com ele, dizendo, ali está o rei de Israel, ali está o futuro rei de Israel. Da mesma maneira que Saul sabia que ali estava o rei de Israel. E então, amados, este Saul e este Jónatas falam das nossas naturezas. Amados, o Senhor Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu digo-vos isto esta manhã, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há duas naturezas em nós, amados. Há a natureza de Saul e há a natureza de Jónatas. Há a natureza de Saul que quer crescer em nós, que quer dominar, que quer ser rei, que quer mandar, que quer dizer eu posso, quero e mando. Quem manda na minha vida sou eu. Quem diz como as coisas são sou eu. Sou eu que mando, sou eu é que sei. Essa é a natureza de Jónatas. E a natureza de Jónatas mata Cristo na minha vida. Perdão, de Saul. Correto. Quem é que me corrigiu? Foi a minha mulher outra vez? Não, foi a tua graças filha. a Deus. Foi a minha filha. Então pronto, é assim mesmo. Mulher e filhos estão cá para ajudar o pai. Portanto, a nossa natureza, a natureza de Saul na nossa vida, mata a possibilidade de Cristo crescer em nós. Okay? Porque Saul quer reinar. Saul não quer entregar o reino. A natureza de Saul em nós diz que quem manda na minha vida sou eu. Okay? Quem reina na minha vida sou eu. Eu é que estou no trono. Eu é que mando. Mas a natureza de Jónatas em mim diz, não, eu sei quem é que vai ser o rei, eu sei quem é que é o ungido. E ele diz, não, tu te sentarás no reino de Israel e eu serei com gosto o teu segundo, eu te servirei. A natureza de Jónatas em nós reconhece Jesus Cristo como o rei soberano e diz, não, tu te sentarás no trono da minha vida e eu te serei por segundo, eu farei aquilo que tu mandares, eu farei aquilo que tu me pedires. Amados, a pergunta que se faz é esta, bem? Qual é a natureza que vai determinar a nossa vida? Qual é a natureza que nós vamos permitir que reine no nosso coração? A natureza de Jónatas ou a natureza de Saul? A natureza de Jónatas submissa que reconhece Jesus Cristo como Rei, como Salvador, como soberano. Okay? Porque Ele pode ser Salvador, mas pode não ser Rei. Ele pode ser o Salvador da nossa vida. Okay? E nós vamos para o céu. Okay? Nós aceitamos como Jesus Cristo Salvador. Mas não aceitamos como Jesus Cristo o Rei, não aceitamos como Jesus Cristo soberano. Porquê? Porque continuamos a fazer a nossa vontade. Nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, Ele morreu por nós na cruz e nós estamos salvos. Fechamos os olhos e vamos para o céu. Mas enquanto estamos a reinar na terra, se Ele não reinar no nosso coração, nós continuamos a ser o Rei da nossa vida. Okay? E Ele pode ser Salvador, mas pode não ser Rei. Pode ser Salvador, mas pode não ser soberano. Pode ser Salvador, mas pode não ser Senhor. E nós queremos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, não apenas Salvador da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então vamos meditar aquilo que nós tiramos sempre uma mensagem, nós tiramos sempre uma máxima, portanto, das nossas mensagens sobre David. E aquela que eu queria que ficasse no nosso coração esta manhã é: qual das duas naturezas nós vamos deixar que reine no nosso coração? A natureza de Saul, que quer que a gente seja Senhor e soberano da nossa própria vida, ou a natureza de Jónatas, que quer que David reina, que é como quem diz que quer que Cristo reine na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos tirar um tempo para orarmos, ok? Vamos buscar a presença do Senhor, vamos nos arrepender diante do Senhor, vamos com esse coração e com esse sentimento no nosso coração